Pra você ficar feliz, 95 de frequência, 100 de felicidade. Rádio 95, toda sua. Todinha sua, 95 FM, Presidente Venceslau, Estado de São Paulo. Na internet em www.95fmvenceslau.com. Você pode acessar, ouvir a nossa rádio, nossa programação 24 horas por dia. Um abraço aos nossos amigos internautas, sempre curtindo, né? Aí a 95 FM, no estado de São Paulo, aqui na nossa região, no Brasil e até fora dele. Um abraço para você, muito obrigado sempre pela sua companhia e pela sua audiência. Esse é o Baú 95 de todos os sábados, trazendo sempre grandes recordações, momentos da música que ela consegue nos proporcionar, como a gente sempre fala, esse momento gostoso, dessa nostalgia. Mas muito bem, né? Agora é hora da nossa mensagem do dia. Entre o certo e o errado, né? Entre ter razão, não ter razão, entre exercer o meu direito de ter razão ou quando tenho a razão, o que fazer com ela? Conquistar a razão, ter a certeza de que estou certo, o que eu posso fazer com isso? Como é que eu posso lidar com as minhas certezas? Aí também fica a pergunta, como é que eu posso lidar com as minhas incertezas? Quando eu tenho dúvidas? Ou quando eu bato o pé na minha teimosia, achando ter razão em algumas situações, e no final das contas eu descubro que eu estava errado. Mas, para algumas pessoas isso nem é dilema, é algo tão simples, né? Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de pedir perdão, pedir desculpas quando encontra-se em situações que reconhece de fato que está errado. Mas talvez, para a maioria, isso não é tão fácil. As pessoas têm muita dificuldade em reconhecer os erros, em saber que errou, em voltar atrás uma palavra dita que, por mais difícil que ela possa ser, alguém uma vez disse que talvez um soco no rosto doa menos do que uma palavra dita, talvez no momento certo, no momento errado, no momento certo, sei lá, mas as palavras têm lá o seu poder muito forte de conseguir tirar de dentro de nós sentimentos que machucam demais. Às vezes ouvir de uma pessoa especial algo que você não sonhava, imaginava que aquela pessoa pudesse te dizer, talvez aquilo vai marcar o seu coração para o resto da vida. É como um filho quando num momento ou outro acaba falando alguma coisa para o pai, para a mãe, no momento que ele não pensou, falou por nervosismo, e depois como voltar atrás. Mas o bom de tudo isso é que coração de mãe, coração de pai sempre tem um espaço para o perdão. E quando se fala em perdão, sempre tem aquela grande questão, aquela pergunta que as pessoas sempre têm, né? De fazer, olha, eu perdoo, mas não costumo esquecer, eu não consigo. Eu até consigo perdoar, mas eu não consigo esquecer. Será que eu não perdoei, né? Porque fica aquilo ali. Eu posso dizer uma coisa para você com experiência própria. Carregar mágoas e tristezas no coração não faz bem para ninguém. Mas é claro que ninguém é de ferro ao ponto de simplesmente ignorar certas coisas e dizer assim, para mim isso não faz diferença. A diferença não faz quando simplesmente significa, né, vamos dizer assim, o significado daquilo de fato não faça nenhuma diferença para você ou não tem nenhuma importância, acho que essa é a palavra adequada. Quando alguém lhe faz alguma coisa e aquela pessoa não significa nada, falou por falar e você ali no meio daquilo, aquilo não vai entrar no seu coração. Mas quando você ouve algo de alguém especial, de uma situação, daquilo que é inesperado talvez, aquilo entra com muita força e ali ele vai procurando lugar e isso chama-se a infiltração do sentimento e ele começa a criar raiz. E quando cria raiz, aí é problemático. E falando sobre exatamente o perdão, é a hora de tentar cortar as coisas pela raiz. Você vê um processo muito interessante quando uma pessoa, né, se propõe a necessidade de ter que arrancar uma árvore muito velha daquele local, porque as raízes estão, né, produzindo situações que podem até derrubar uma casa, enfim, e a pessoa precisa tirar aquela árvore dali, ela conversa com as pessoas que têm a sua experiência para poder fazer aquele trabalho. Não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil.
ela vai cortar a árvore, né? Às vezes uma árvore que no seu tronco em si já não produz mais nada, mas as raízes estão muito profundas. Vai ser um trabalho tão grande para conseguir tirar aquilo, e no final, quando a árvore for arrancada, suas raízes retiradas, o que vai sobrar naquele local? Um grande buraco, um buraco imenso, ao redor uma bagunça extrema. Mas as raízes foram arrancadas. Isso é exatamente esse exemplo de como se tira uma árvore pela raiz e como se consegue. É exatamente o que precisamos fazer para lutar conosco, com o nosso interior, porque nós temos dentro de nós o nosso ser interior que às vezes precisa de fato passar por algumas situações como essa. Para se tirar raízes de amargura, raízes de tristeza, vai ficar sim um buraco, um oco, um machucado para se tirar de lá de dentro. Mas quando se tira, o buraco que fica, ele pode ser tampado novamente. Ou talvez pode ser replantado ali uma outra árvore, uma outra planta. O que precisamos fazer é exatamente isso. Tirar de dentro de nós aquilo que não nos faz bem. É fácil? Não. Se fosse, todo mundo faria com muita facilidade. Quantas pessoas, quando você olha nas informações, nas notícias, pessoas que foram encontradas em situações em que praticaram suicídio, e você chega, as primeiras pessoas que chegam ao local para realizar o socorro daquela situação, encontra lá uma situação de alguém que estava lutando para não morrer, por mais que ela mesma tivesse provocado aquela situação. Pessoas que estavam ali se esperneando, porque talvez no momento em que pensou em cometer o ato, tinha todas as razões, como eu disse no começo da mensagem, razões e mais razões para querer dar cabo da vida, para dizer que a vida não vale a pena, para dizer que eu não quero mais viver porque as coisas não deram certo para mim, ou porque alguém me virou as costas, ou porque alguém não quis mais estar ao meu lado, ou porque uma porta se fechou, ou porque eu estou passando uma dificuldade financeira. E a pessoa pensa, talvez se eu chegar ao fim da minha vida agora, esse sofrimento vai acabar. Mas no momento em que ela começa a sentir a ânsia da morte, ela luta desesperadamente para tentar reverter aquela situação. A vida é feita assim, nós lutamos todos os dias, e é muito mais fácil e muito mais forte você lutar para viver do que querer lutar para morrer. Não lute para destruir os seus sonhos, por mais difíceis que eles possam ser, e alguém pode até dizer que é bem clichê eu dizer sempre sobre sonhos, mas eu acredito que isso seja o combustível da alma. Ou você luta pelo que você quer, ou você vai desistir e lutar para o que você não quer, porque até para não fazer nada a gente precisa lutar todos os dias. Não é fácil levantar pela manhã sabendo que as dificuldades estão à sua frente, então é muito melhor levantar a cabeça e tentar enfrentar tudo isso, porque mais cedo ou mais tarde o gigante que está à sua frente vai ter que cair. Por isso, eu falei sobre razões. Razões que você precisa diversificar na sua vida. O perdão está ligado exatamente a isso. Não ao esquecimento, viu? O perdão não é esquecer. O perdão é não sentir dor daquilo que te machucou. O perdão é tapar o buraco onde tinha aquela árvore grande com suas raízes, por mais que a terra não vai mais voltar a ser a mesma terra. Por mais que aquele local onde aquela árvore estava plantada, mesmo depois que ali estiver, talvez toda a terra colocada de volta, alguém ali depois de tirar aquela árvore, tape aquela terra, faça todo o trabalho ali para terraplanar aquele local, e depois então ele calce aquele local, faça ali talvez o quintal que precisasse ser calçado, agora ele vai calçar todo o quintal, mas sempre que ele olhar para aquele lugar, ele vai lembrar que ali tinha uma árvore muito grande. As pessoas que chegarem àquele local vão dizer, aquela árvore que tinha aqui, eu precisei retirá-la, ela estava provocando isso, fazendo aquilo. Não sou nenhum expert na situação do que a árvore pode produzir ou não com as suas raízes profundas, mas sei que isso acontece. E as pessoas vão olhar e vão dizer, e você teve que tirar a árvore daí? Pois é, eu tive que arrancá-la. Assim, quando as pessoas olham para nós e conseguem perceber que em alguns momentos você está abrindo um sorriso onde não deveria abrir. Talvez as pessoas não entendam a alegria que você tem por olhar pelas situações que você vive. Mas isso é saber que todos os dias eu tenho raízes dentro da minha alma que eu preciso arrancá-las. Todos os dias eu tenho certeza que eu preciso matar raízes dentro do meu coração para que elas não se aprofunde e eu então acabe criando dentro de mim mesmo mais situações difíceis. E que depois,
Se eu conseguir arrancar uma árvore quando ela está nascendo, ali se você tira qualquer coisa que está no começo é muito mais fácil, você tira com a mão e as consequências não são tão grandes. Uma plantinha que está nascendo e que você não quer que ela nasça ali, qualquer coisa que está nascendo no quintal da sua casa e você não quer que aquilo nasça no jardim, é como aquele jardim florido e nasceu lá uma folha de mato, um pé de mato que você fala, eu não plantei isso aqui, mas ele nasceu aí, e você o arranca com tanta facilidade que aquilo nem diferença faz, não faz estrago, mas quando a gente vai deixando, vai alimentando, vai fazendo com que aquilo seja às vezes até ignorado, viu? Tem coisas que crescem sem que a gente perceba. E quando você olha, aquilo está grande. E depois para tirar dá um trabalho imenso. Grande, profundo. E aí depois é difícil. E outra coisa, não se arranca uma árvore grande sozinho, precisa de ajuda. Precisa de outras mãos, precisa de ferramentas, precisa de pessoas que conheçam, que compreendam aquela situação. Então, companheiro, minha amiga, você não está sozinho. Você não está caminhando sozinho, esqueça essa questão de estar sozinho. Tenha certeza de uma coisa, Deus não nos fez para estar só, isso é até bíblico. Quando Deus fez o homem, lá no livro de Gênesis, ele disse, não é bom que o homem esteja só. E eu não digo apenas na questão de relacionamentos, mas Deus nos dá de presente todos os dias pessoas especiais e você nem imagina o quanto as pessoas gostam de você. Ah, se aqueles que tiraram a própria vida pudessem parar um pouco, eu talvez tivessem a chance, a oportunidade para ver quantas pessoas eles deixaram sofrendo aqui. Não faça isso. Não pense que sua vida vai acabar agora e os seus sofrimentos também vão. Pelo contrário. Continue lutando, levante a cabeça. As humilhações aparecem, as dificuldades também, mas a vida é feita assim, dos dias difíceis, mas com a certeza de dias alegres. Eu tenho certeza que muita gente me ouve nesse momento e talvez as lágrimas correm pelos olhos por pensar talvez que nasceu para sofrer e que as coisas não dão certo para você. Não é que não dão certo, é que as dificuldades aparecem exatamente para nos provar ao ponto do que queremos conquistar. Por isso eu falei sobre razões no começo. Pegue suas razões, pegue o seu ponto de vista e comece a observar e às vezes até se coloque no lugar de outras pessoas. Talvez as nossas razões, elas vão terminar quando nós começamos a entender ou ter empatia pelas situações. O mundo precisa um pouco mais de empatia. O mundo precisa que as pessoas consigam ver o outro lado. Às vezes é fácil se estressar no trânsito, buzinar para alguém que está parado na sua frente com um sinal que acabou de abrir. Eu sei disso, eu estou com pressa, eu preciso chegar em algum lugar, eu estou andando, correndo, o sinal abriu e a pessoa com o carro na minha frente não vai e eu começo a buzinar, oh! E talvez a pessoa lá no carro da frente está passando mal, teve um mal súbito, talvez o carro não parou de funcionar, talvez deu uma pane no motor, mas eu atrás não estou pensando nisso, porque eu estou pensando no meu tempo, no tempo que eu preciso para chegar em determinado local. E eu não quero saber quem é que está na minha frente. Eu preciso ir. Não pense assim. Jamais deixe isso entrar no seu coração ao ponto de que sua vida seja mais importante do que a vida de outras pessoas. Nós não somos melhor do que ninguém, muito menos pior do que ninguém. Entenda uma coisa, nós somos iguais. No final de tudo, é como um jogo de xadrez. O rei, a rainha, o bispo, o cavalo vai voltar para a mesma caixa onde o peão também vai estar. Então não pense que você seja menor, não se desfaça de si mesmo e jamais olhe para você mesmo com aquele olhar de pena, de piedade, dizendo eu sou isso, eu sou aquilo. Mas pelo contrário, vá procurar ajuda e procure forças dentro de você para tirar essas raízes que talvez brotaram e que é difícil para conseguir tirá-las, mas não é impossível. A vida sim, ela pode se tornar mais pesada quando nós tentamos carregá-la sozinho. Mas pode ter certeza de uma coisa, Deus sempre vai colocar pessoas ao seu lado, se até o seu filho Jesus, que um dia teve alguém que o ajudou a carregar a sua própria cruz, também teve o privilégio de ter uma mão amiga, você também pode ter, e com certeza tem. O que falta às vezes é olhar um pouquinho para o lado e ver as pessoas especiais que Deus te deu de presente. Um lindo dia, e que esse dia seja especial.